A supremacia de Cristo, um tema bem adequado para definir e representar o livro de Hebreus, no Novo Testamento, na palavra do Senhor. E nesta manhã nós vamos continuar sendo edificados neste livro, Hebreus, hoje focando no capítulo 4 de Hebreus, dos versos 12 a 13. Hebreus 4, 12 a 13. Palavra do Senhor para nós nesta manhã. Antes do nosso texto, então, desta manhã, quero recordar um outro verso de Hebreus que expressa bem a verdade maior deste livro. Hebreus 1, 3, o verso 3 do capítulo 1 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está, em poucas linhas, a realidade, a verdade tremenda de quem Jesus Cristo é. Certamente supremo para a nossa fé, caminhada. Não há nada neste mundo, nenhuma crença que possa tomar o lugar ou mesmo se associar a Cristo e a sua obra por nós. Por isso, para Ele olhamos e somente para Ele. Então, o nosso texto agora no capítulo 4, versos 12 e 13. Vamos receber a palavra de Deus agora, com o coração aberto, mentes alertas, que o Espírito Santo fale a cada um aqui nesta manhã. Diz assim o texto: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Para situarmos melhor esse pensamento, deixe-me recordar alguns versos que antecedem esse texto que lemos. Quero voltar ao capítulo 4, verso 7, onde realmente começa o contexto desta discussão em particular que ele apresenta. E quero frisar ali no verso 7, ele diz assim como diz o Espírito Santo. 2 pontos. Assim como diz o Espírito Santo. E aí ele cita o Salmo 95. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, o Salmo foi escrito para advertir o povo de Israel, para que eles lá, depois de Moisés, não caíssem na mesma situação que os seus antepassados viveram quando estavam no deserto em relação à terra prometida. Mas, enfim, é a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus quando ele cita a palavra de Deus, cita o Salmo. É assim que ele coloca. Muito bem, indo agora ao capítulo 4, versos 9 até 11, dizem: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ele vem discutindo, vem apresentando este conceito deste descanso em Deus, em Cristo. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de obediência.
Aí está a exortação à luz da verdade desse descanso. Para permanecermos, nos esforçarmos. Mas em seguida ele coloca o grande instrumento para que nós possamos nos permanecer nesse descanso, que são os versos 12 a 13 do capítulo 4. Mais uma vez esta porção na palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Acabamos de ouvir a palavra do Senhor. Encontrei uma pessoa muito tempo atrás, não muito tempo, mas um bom tempo atrás, e me disse: estou muito cansado, vou tirar uns dias de folga. Ela tirou os dias de folga, voltou para suas atividades. Encontrei com ela, eu creio que não mais que uma semana depois, e o que é que eu ouvi dela? Já estou cansado novamente. Os descansos deste mundo são temporários, finitos e são sempre insuficientes. Há sempre um cansaço físico, sim. Mas o que esse texto trata de Hebreus, muito mais grave e terrível, é o descanso que podemos identificar como espiritual. Onde é que, em última instância, o alicerce da nossa vida está? Qual é a perspectiva do hoje para a eternidade? Qual é a nossa força para caminhar num mundo de tantas incertezas e males de forma tão constante? Precisamos do descanso. É sobre esse descanso que ele está falando. O descanso que encontramos em Cristo Jesus, Deus em Cristo. O descanso que nós temos para viver agora. O livro de Hebreus é um livro sobre sombras e realidades. O Velho Testamento são sombras que mostram ou falam de uma realidade por vir. A palavra que nós já temos mencionado aqui nos outros domingos é a palavra técnica tipologia. Você tem o tipo e o antitipo. O Velho Testamento é o tipo, o Novo, Cristo, é o antitipo, é aquela obra final que se espera que seja realizada pelo tipo. Enfim, o povo de Israel então é este tipo. Eles aguardavam o descanso da terra física, geográfica, que Deus daria a eles como povo. Mas isto é apenas um tipo do antitipo, que é o nosso descanso em Cristo agora, e que finalmente será plenamente realizado na eternidade, no reino de Deus. Agora, diante desta verdade, ele nos exorta a tomarmos cuidado, porque é muito fácil nós cairmos, segundo a palavra dele, do descanso, perdermos o descanso, não estarmos mais no descanso. E aí é que entra a importância da palavra de Deus na vida do cristão, na vida do discípulo de Cristo. Manter-se no descanso é ouvir a palavra. O Salmo 95 já dizia isto para o povo de Israel, uns 10 séculos antes de Cristo, quando Davi escreveu este Salmo. E agora ele traz para nós, depois de Cristo, e aplica a mesma verdade. Tomamos cuidado para não cairmos no descanso, não sermos como aquela geração que debaixo de Moisés, antes de Davi, no deserto, acabou não chegando à terra prometida, porque não creram, não confiaram no Senhor, não descansaram no Senhor. E a palavra então é essencial, ouvirmos a palavra. O problema de Israel no deserto, aquela geração não chegou ao descanso porque não ouviu, não atendeu, não confiou na promessa e na palavra do Senhor. O mesmo pode acontecer conosco.
Eis a grande lição, todo cuidado. A palavra é o instrumento de Deus para que nós possamos perseverar no descanso, ouvir a palavra, crer na palavra, conhecer a palavra e aplicar a palavra às nossas vidas é o que nos mantém no descanso de Deus em Cristo. Palavra, note bem, fé cristã é essencialmente ligado à palavra. Não visual, a palavra. Palavra de Deus. A palavra de Deus. Que palavra é esta? É a palavra textual, isto é, temos nas letras e no papel a verdade dela. E é a palavra encarnada, Jesus Cristo, a palavra de Deus. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o verbo. E essa palavra verbo, que está na maior parte das versões em português, na verdade, no original é logos, que é palavra. E logos era o termo para a palavra, mas também naqueles dias, nos séculos ali, poucos séculos antecedentes, antes de Cristo, era um termo para designar, os filósofos usavam para designar a racionalidade que governa o mundo. E eles filosoficamente tentavam entender e definir isso de formas diferentes conforme o filósofo. E agora João vai dizer que Cristo é a personificação da palavra. E para a sua audiência, naqueles dias, isso significava muito. Aquilo que vocês estão tateando, buscando e não conseguem entender direito e até entendem de forma errada, Deus manifestou encarnadamente. É a palavra de Deus, é Deus nos falando através da vinda de Jesus Cristo, da sua vida, da sua obra por nós, particularmente a cruz e a ressurreição. Enfim, é a palavra, a fé cristã é sobre a palavra. Agora, como é que nós conhecemos a palavra encarnada? Pela palavra textual, pela palavra escrita. Como que nós podemos ser abençoados pela palavra escrita e como que ela pode nos dar descanso, porque ela nos apresenta a palavra encarnada, Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem, olha, eu quero Jesus Cristo, eu creio nele, mas não quero nada com a palavra e a Bíblia. Isso é um absurdo, não há fé cristã em Cristo a parte da palavra, nem sabemos da existência dele se não for a palavra. Enfim, note como é fundamental a palavra. E o livro de Hebreus, então, agora vai trazer essa verdade. Em poucas linhas, nos deixar diante de algo de suma importância e descrevendo plenamente. A palavra, fundamental. Quando Jesus Cristo conta a parábola do semeador, lá em Marcos capítulo 4, ele fala: o semeador saiu a semear, lançou a semente, e ele fala de solos diferentes, onde essa semente caiu, e só em um solo ela germinou. Depois os discípulos interpelam Jesus mais tarde, qual é exatamente o significado dessa parábola? Ele vai dizer o quê? A semente é a palavra. O semeador é o anunciador, o pregador da palavra. Jesus Cristo falando da palavra. Quando Jesus Cristo foi tentado, logo após o seu batismo, temos lá em Mateus 4 a narrativa deste momento crucial. Ele vai sair para o seu ministério publicamente assumindo quem ele é. E aí o diabo o tenta no deserto enquanto ele jejua. E ali, há um dado momento, quando a tentação primeira é: transforme estas pedras em pão. Você está aqui no deserto, isolado, faminto, transforme pedras em pão. E Jesus vai responder o quê? Aliás, Jesus responde ao maligno com a palavra. Jesus, aquele que se identifica conosco, vem nos mostrar como devemos lutar a batalha espiritual. Ele responde ao diabo citando a palavra de Deus. E ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, citando um texto do Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ela é o nosso sustento, que nos mantém na esperança, no descanso em Cristo Jesus, no alento em Cristo Jesus. Já no fim, então, do seu ministério, naquela derradeira noite, última noite de Jesus com seus discípulos,
Lá está ele reunido, os evangelhos narram, o evangelho de João em particular se delonga naquela noite e registra muito do que Jesus falou com os seus discípulos naquele momento crucial. E há um dado momento quando Jesus ora com os seus discípulos. João, o evangelho de João, capítulo 17, inteirinho, esta longa oração de Jesus. E quando ele chega na sua oração, ali na localização no texto, versos 17, ele vai dizer: ó Pai, santifica-os na verdade, pedindo pelos seus discípulos de então e por nós também. Isto é, separa-os do pensamento, dos projetos, da forma de pensar do mundo. Santifica-os na verdade. E aí ele completa: a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Enfim, a palavra é singular. A palavra de Deus é singular, não é como nenhuma outra palavra. A palavra faz parte da nossa existência. É algo que caracteriza o ser humano. Pode se expressar em proposições, pensamentos, colocando na forma verbal. Mas a palavra de Deus é única, é singular, é incomparável, é ímpar. E vamos ver aqui no texto que esta palavra é tremenda no seu alcance. Ela é absoluta. Simplesmente isto, absoluta. Somente ela, e faz o que ela faz. Ele vai dizer no verso 13: nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo está exposto e descoberto. Que coisa tremenda. Ele está falando de Deus no verso 13, sim. Mas lembre-se, a palavra é de Deus. Por isso, quem Deus é, e a onisciência dele, o todo saber, e a soberania dele, está na palavra também. As duas coisas vão juntas. Se a palavra é de Deus, ela não está separada de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus, tudo está exposto e descoberto. Não há o que a palavra de Deus não possa tratar em nós. Já está ali o que é necessário para a minha edificação, para a minha orientação, para discernimento de quem eu sou, do que eu penso. E veja os termos fortes aqui. Tudo está descoberto, descoberto. É interessante notar que na língua que foi escrito Hebreus, no grego antigo, esta é uma palavra que nós diríamos em português, transliterando ginos. E essa palavra quer dizer nu, nu. Nós temos a palavra em português ginásio. Aliás, as palavras na área esportiva, a maior parte dela na área da Olimpíada esportiva, grande parte vem do grego. A palavra de ginásio tem origem grega. E vem desta raiz aqui nu, porque o que era ginásio lá na Grécia Antiga, onde surgem os Jogos Olímpicos, era um lugar onde se treinava para os Jogos Olímpicos da época, e especialmente a luta livre olímpica, a estratégia de imobilizar o oponente. E lá, os jovens que lutavam, treinavam naquele ambiente, se preparando, faziam isto nu. E a palavra ginásio, então, tem tudo a ver a esse lugar onde está se atuando nu, ginásio. E é esse termo, então, tudo está descoberto, tudo está nu diante de Deus. Não há o que esteja oculto. E ele acrescenta, está exposto. Está exposto. Note bem essa palavra, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Esta palavra exposto aqui nos dá realmente a ideia boa sobre o que o texto está dizendo. Mas deixe-me aprofundar um pouquinho mais uma vez, lembrando a palavra aqui. Aqui é uma palavra que é derivada de uma palavra grega, trakelos. Na medicina também, a maior parte dos termos são nos dados do grego. E nós colocamos numa versão aportuguesada. E trakelos, do que lhe faz lembrar? Traqueia. A traqueia. E aqui era um termo derivado que está aqui quando fala exposto. É um termo derivado que existia naqueles dias
para falar de um dos golpes que podia se usar, umas estratégias, na luta livre olímpica. E qual era um golpe fatal para se vencer a luta? É aquilo que nós chamamos golpe da gravata. Ele deu uma gravata no outro. O que é isto? Colocou o braço onde? Ali no seu pescoço, na sua traqueia. É este o termo aqui. A palavra de Deus não somente não conhece nada que possa esconder-nos dela, nós estamos nus, mas ela também expõe, isto é, nos deixa de um jeito que não podemos fugir dela. Ninguém escapa do golpe da gravata. Ainda 2, 3 semanas atrás, lá no metrô em Nova York, um sujeito entrou num dos vagões e começou ali a ameaçar os outros passageiros, e havia situação de perigo, e um jovem, um ex-fuzileiro naval americano, tomou a iniciativa de imobilizá-lo e deu uma gravata nele. Mas os dois caíram no chão, ele dando a gravata, e o sujeito não se entregou e resolveu lutar contra a gravata, braço na traqueia. E ele acabou aparecendo nos braços daquele jovem que tentou imobilizá-lo. Nós não vamos escapar da palavra, tudo está exposto. Ela fechou, ela nos cercou, ela nos expõe, ela mostra quem nós somos e o caminho que devemos andar, graças a Deus por isso também. Ela é inevitável, tudo é exposto à palavra. Lembrando que ele diz ainda, a quem haveremos de prestar contas. No presente e na eternidade nós andamos na presença de Deus e a palavra de Deus está à nossa volta dizendo as verdades sobre nós, agora e para sempre. E ela vem para ou a nossa condenação ou para a nossa edificação. Se ouvimos a palavra, não fazemos como a geração no deserto. Se nós ouvimos, cremos e atendemos, nós somos edificados. Se não, nós corremos contra Deus e a santidade e justiça dele nos condena. A palavra de Deus, então, é nos dada para nos sustentar na vida com Deus, no descanso com Deus. É preciso cessar a fuga da palavra, porque isso é tolice. E é preciso atendê-la para a nossa edificação. Ficaremos no descanso do Senhor com esta palavra singular, que não somente é absoluta, mas ela também é ativa. Ela é ativa. Ela não é matéria morta. Diz aqui o texto que a palavra de Deus é viva e eficaz. Simplesmente isso. É viva e eficaz. Podemos lembrar alguns versos das Escrituras que lançam mais luz, expandem ainda mais essa verdade. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 8, diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E ainda em Isaías, no capítulo 55, ele vai dizer no verso 11, a palavra, Deus falando, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Essa palavra é viva e eficaz. É a palavra de Deus, tremenda palavra. Ela vai avançando aí na história, enfrentando tantas oposições, indiferenças e inimigos. Quantos poderes já não se levantaram contra a palavra? Podemos exemplificar entre os muitos, e inclusive hoje, quantos poderes se levantam contra a palavra. No nosso país há movimento contra a palavra. Não querem atender a palavra, querem abandonar a palavra, querem ir contra a palavra. Houve um movimento chamado iluminismo, lá na Europa. Chegou também nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa. Século XVII, século XVIII. E o que era iluminismo? Entendiam que tinham chegado à grande luz agora. O que era essa grande luz? Toda a realidade, o ser humano e a sua vida será toda explicada e encaminhada pela razão humana e por ela de forma autônoma e sozinha. Veja o voo de arrogância tola onde chegou o ser humano. A razão é importante, é uma dádiva de Deus, mas entronizá-la
é tolice. Mas, enfim, o iluminismo foi um tempo de grande otimismo do humanismo, da verdade centrada no ser humano. Agora o ser humano chegou à idade da razão. O iluminismo chegou e todas as coisas serão resolvidas pela razão. Não é preciso dizer que essa ideia já foi abandonada, não chegamos lá, o mundo continua dolorido, o ser humano continua complicado. Mas enfim, o iluminismo está no auge. Entre os seus pensadores há um bem conhecido por nós que se chamava, ou tinha o apelido de Voltaire, um francês. O Voltaire. Voltaire cria num Deus que havia criado o mundo, mas que depois não interferia mais, tinha nada mais a ver com este mundo, e ele era avessamente oposto à fé cristã e à Bíblia. A igreja também. E ele fez algumas colocações contundentes, tremendas, em relação à Bíblia. Ele escreveu em 1764, Voltaire faleceu em 1778, em 1764 ele disse: a Bíblia é aquilo que tolos escreveram e o que os imbecis aprovam. Quando você ouvir alguma coisa absurda contra Deus, Cristo e a palavra dos nossos dias, não se assuste, isso não é novidade. Ele disse em 1776, Voltaire disse, daqui a 100 anos, isto em 1776, ele falou, daqui a 100 anos, não haverá mais Bíblia na terra, exceto aquele exemplar que será procurado por algum interessado em antiquário. Voltaire, morando em Genebra, na Suíça, tinha uma bela casa, uma pequena mansão, aliás, ele dava o nome de Os Deleites, Les Delícias. Lá ele morou. Mas ele falece e a casa vai acabar mais tarde na mão de um militar de renome lá na Suíça, chamado era o coronel chamado Henri Tronquin. Ele faleceu em 1885. Mas o que aconteceu é que este coronel acabou possuindo aquela casa, aquela pequena mansão, construiu aquela casa, ou melhor, comprou aquela casa. E este homem se converteu na fase adulta. E ele ajudou a fundar e se tornou presidente da Sociedade Evangélica de Genebra. Foi presidente por alguns anos, 4 anos. Passa o tempo ali, a casa está debaixo, pertence a este coronel Tronquin, e recebe uma visita do pastor William Ackworth, que era lá da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. E ele era também um representante da Sociedade Bíblica Britânica. E ele está em visita a Genebra. E aí falam da casa que pertenceu a Voltaire e perguntam ele se tem interesse em conhecê-lo. Ele tinha ouvido falar muito de Voltaire, do seu pensamento anticristão, e ele se interessou em fazer uma visita. E ele escreveu, narrou, está escrito a visita que ele fez a esta casa, lá visitando a casa de Voltaire. E ele conta como ele chegou, Cicerone levou a um momento numa sala ampla, e disse para ele, esta era a sala onde Voltaire pedia para ser, encomendava para ser ali encenado, peças teatrais que ele escrevia. E reunia os amigos, isso no tempo bem anterior à mídia, à televisão, etc. Reunia os amigos para se entreter, assistirem às peças. E o reverendo, o pastor Ackworth, que está visitando ali, olha aquela sala, apresentada a ele como a sala onde Voltaire se divertia, se entretia. E ele escreveu o que chamou a atenção dele, que agora, debaixo do dono, coronel Tronquin, aquela sala havia se convertido
havia sido transformado em depósito de Bíblias. 58 anos apenas após a morte de Voltaire, a casa dele está sendo um depósito de Bíblia. E ele disse: daqui a 100 anos não haverá mais nenhum exemplar de Bíblia. Talvez aí em algum antiquário, uma peça de museu. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é viva e eficaz. É viva e eficaz. O reformador protestante Martinho Lutero fez uma colocação interessante uma vez sobre a palavra. Ele disse: a palavra é um leão. A palavra de Deus é um leão. Ela não precisa de defesa. Basta apenas soltá-la, que ela dá conta de si mesma. Ela é viva e eficaz. Homens se levantam, correntes de pensamento se levantam, mas eles passam e a palavra de Deus permanece para sempre, diz Isaías, não é verdade? Grande palavra, louvamos a Deus pela sua palavra. Palavra ativa, que age na humanidade, tem agido no coração de tantos aqui, trazido-nos em Cristo ao descanso e nos sustenta nesse descanso. Ela tem esse poder. A palavra de Deus liberada é a palavra poderosa, não a palavra de Deus liberada no sentido de alguma expressão carismática, mas esta palavra aqui, que é o fundamento da igreja, a doutrina apostólica, quando pregada fielmente. Por isso precisamos tomar muito cuidado com pregações que atropelam a palavra. Leem a palavra, mas atropelam. E estão mais preocupados em falar coisas interessantes e atrativas ao ego humano, às emoções humanas. Não, a palavra é diferente, ela é viva e eficaz, é ela que muda, é ela que transforma, é ela que nos sustenta em Cristo Jesus. Se há esperança para o ser humano preso no seu vazio, preso nas suas emoções derrotadas, abatidas, nas suas angústias e inquietações, se a esperança está na palavra que nos revela Deus, na palavra incorporada, a palavra corpórea, Jesus Cristo. Mas essa palavra, ela é tremenda, porque ela é também reveladora. É reveladora. Qual é a figura, qual é a ilustração que o autor vai usar? Espada. Espada, que nós não conhecemos mais tanto nos nossos dias, mas que naqueles dias era arma para qualquer força bélica e defesa pessoal. Mas não é qualquer espada, diz ele. Não é qualquer espada. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Nós conhecemos muito a luta de esgrima com aquela espada fininha, pontuda. Ela não tem gumes. Ela não corta lateralmente. O texto aqui diz que a palavra de Deus é uma espada que não é apenas algo pontudo. É também algo que tem uma lâmina que corta, mas é mais do que isso. Não é uma espada de uma lâmina só, é de 2 gumes. Corta para cá e para lá. Ela é viva e eficaz. Ela é uma espada afiada, de 2 gumes. E ele vai dizer que ela é penetrante. Penetrante. Ele vai falar que ela penetra ao ponto de separar alma e espírito. 2 dimensões espirituais, que consideraríamos assim, tanto quanto abstratas. E ele vai dizer que ela também separa juntas e medulas, aí já no âmbito físico. Do que ele está falando? A palavra de Deus é um bisturi que vai dividir o nosso corpo. É algo que separa dentro de nós 2 coisas diferentes, alma e espírito. Não. Isso são apenas expressões com paralelismo, falando de uma coisa só. Isto é, essa palavra de Deus penetra o âmago do nosso ser, de quem nós somos verdadeiramente, para ali fazer a sua obra. E ela vem para julgar, diz, ela julga. A palavra aqui, que temos aqui, de onde vem nossa palavra em português, critica. Critica, isto mesmo, de origem grega também. E era usado muito para o âmbito legal. Isto é, que ajuiza, que avalia, e que faz ali o discernimento. Ela julga,
Ela faz a crítica no sentido não de simplesmente atacar algo ou alguém, mas de fazer uma avaliação dos prós e contras, do que se sustenta ou que não se sustenta num dado argumento. Crítica mais no sentido acadêmico. E a palavra então julga, critica os nossos pensamentos, não só nossas ações, que são observáveis, mas aquilo que ninguém observa, a palavra de Deus julga, analisa. Se nós nos expomos a ela, nós vamos conhecer a crítica dela de Deus, o que é que se sustenta em nossos pensamentos, o que não se sustenta é engano, é erro. Mas não somente os pensamentos, diz ele que julga inclusive as intenções. Tremenda palavra. E como ela nos lê. Muitos fogem da palavra porque temem essa leitura. Ela é reveladora, é tremenda, ela julga, corta, penetra, uma espada, e ali então ela vai atingir o nosso mais íntimo, que só nós e Deus conhecemos. E ali ela vai lançar luz sobre nossos pensamentos e intenções. Por isso o salmista no Salmo 139, versos 23 a 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nada, ninguém pode nos sondar com a palavra de Deus. Ela nos lê como nós realmente somos. Salmo 119, versos 10, 11 diz o quê? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. A palavra é reveladora. Sonda-me, ó Deus. Eu preciso me conhecer, vou fazer umas terapias. Quem é que vai lhe conhecer? Um terapeuta? Esses caminhos do seu coração, as inquietações complicadas, etc., os enroscos todos. Ele vai fazer você se conhecer. Você quer se conhecer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga aqui nesta manhã? Ouça a palavra. Ela vai dizer exatamente quem você é. Ela vai dizer exatamente o que está ali em falta. Ela vai fazer a crítica, ela vai julgar, vai te expor o que está em você, que lhe complica, que é divergente de Deus, que é falso, caminhos errados. Quem sabe o egoísmo te domina, quem sabe o medo te domina, quem sabe o abatimento, a depressão te domina. Você precisa de um novo discernimento e alicerce ali na sua intimidade, onde emana todas as coisas. Quero me conhecer, ouça a palavra. Por isso o salmista diz: sonda-me, prova-me. Ele quer o conhecimento que Deus tem dele, não o que ele tem e um outro ser humano tem. Quem é o ser humano, qual é o estado dele, qual a condição dele, qual é o problema dele, qual é a solução? A palavra de Deus faz isto. O resto é um jogo humano, de empurra e explica. Permanecendo o ser humano nos seus caminhos tortos, egoístas, etc., vazio. Um outro reformador muito conhecido foi João Calvino, lá em Genebra, particular, na Suíça. Fez uma grande obra, influenciou ali. Foi um grande pensador. Escreveu diversos livros, e num deles, nas suas institutas, um tratado grande sobre a fé cristã, ele escreveu o seguinte: nenhum homem, nenhum ser humano, atinge um lúcido conhecimento de si mesmo, a não ser que, primeiro ele olhe para a face de Deus, e depois desse contemplar de Deus, para então examinar a si mesmo. As ciências humanas dizem que vai nos desvendar, vai nos tornar conhecidos. Não, só a palavra de Deus pode fazer isso e o faz.
A palavra de Deus é a palavra singular. Ela nos mantém, então, no descanso de Deus em Cristo hoje. E quando nos reunimos para celebrar a fé, não apenas uma expressão de algo e uma celebração muito maior, que é esse descanso constante e finalmente eterno que temos de Deus em Cristo. E a palavra é que nos mantém. Não perdemos o descanso enquanto nós ouvirmos a palavra e olharmos para ela. Que a palavra de Deus possa na sua vida ser sempre a luz e a lâmpada para o caminho, para os seus pés. Quando você deixar de ver a palavra e se expor a ela, ao julgamento dela, você entrará em caminhos enganosos e vai criar ilusões sobre você mesmo e o descanso de Deus vai sair. Vi uma Bíblia que pertencia ao meu pai, quando ele era adolescente. E nesta Bíblia, meu pai, vi depois da morte dele, foi preservado, ele tinha uma frase que ele cortou em algum lugar e colocou ali na primeira folha em branco que vem sempre na Bíblia, na sua adolescência. E era a citação de um pregador muito conhecido lá nos Estados Unidos, de antigamente. E a frase era essa que meu pai, jovem adolescente, colocou ali. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. E poderíamos aplicar a mensagem de hoje, porque o que é o pecado se não perder o descanso de Deus? Simplesmente isso. Ou este livro me mantém no descanso, ou então, se eu perder o descanso, eu vou deixar este livro. As duas coisas não ficam juntas. Tremenda a palavra de Deus. Por isso nós nos voltamos para ela, procuramos conhecê-la. Vivemos numa era de preguiça intelectual e mental. Nós gostamos de imagens, não de texto e de verdades, proposições. Mas a fé cristã é sobre isso. No campo das imagens, a ilusão e o engano é comum. É na palavra que nós somos expostos, a verdade nos sustenta. Alguém já disse, uma palavra ou uma Bíblia caindo aos pedaços, desgastada, pertence a alguém que não está caindo aos pedaços e não está desgastado. Eu tenho dificuldade na palavra. Começa por onde você entende. Começa pelo texto que ele é mais acessível. Leia os evangelhos. Narrativas simples, mas com as verdades profundas. Leia grande parte dos salmos. Começa a ouvir a palavra e ver o que ela tem para você. Meu irmão, minha irmã, deixe a palavra de Deus discernir sua mente, a sua alma, para que você possa permanecer no descanso de Deus. E as tempestades vêm, e os desafios, as questões maiores do que nós, vêm sobre nós, mas é na palavra, conhecendo Deus, quem Ele é em graça, amor e poder e soberania, que nós continuamos. O maligno vem e quer nos levar para o caminho vazio do erro e do engano. Mas a palavra de Deus nos mantém no descanso do Senhor. Que você seja então a pessoa da palavra de Deus e permaneça para sempre no descanso do Senhor. Vamos orar.